Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um cachepô com suculentas, com flor diferente. E o texto que eu escolhi está em Salmo capítulo 24, versículo 1, que diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar por esse cacto aqui e assim, estou usando o pincel número 6 e eu vou preencher com verde musgo. Eu não vou esfregar muito o pincel. Eu vou deixar assim mais leve para eu enxergar o risco que tem ali embaixo. Se você tem dificuldade, pegue o lápis e reforce esse risco. Ó, deixa bem fortinho. Aí você vai poder passar sua tinta em cima e vai enxergar. Tá vendo? Eu vou preencher o meu aqui inteirinho. Agora, eu vou pegar um pincel número 2 para fazer a sombra. Vou usar o verde pântano e preste atenção, porque esse cacto ele tem 4 quinas. Dependendo da situação que ele tá, ele vai se apresentar diferente. E eu risquei cada um deles de uma forma diferente. Claro, eu parti de uma fotografia. Primeiro, eu vou deixar essa parte aqui, você viu que tem um risco, né? Eu vou deixar essa parte aqui, ó, bem sombreada. Então, eu vou colocar o verde pântano sobre o verde musgo. Esse cantinho também eu vou deixar um pouco mais escurinho. Eu parti de algumas fotografias para montar esse trabalho. Aí, agora eu vou subindo aqui, ó, nesse risco, com um pouquinho do verde pântano. Vou deixar aqui já atrás um pouquinho mais escuro também. Um pouquinho aqui. E esse pântano eu vou fazer... Você tá vendo aqui, ó, que tem uma entradinha? Ó, tem uma marcação. Você vai puxar um pouquinho o pântano onde tem essas marcações. Aqui a gente não tem desse lado, mas você vai dar espaços iguais e você vai fazer assim, ó, e vai fazer pra cá também, um pouquinho. Pra lá é mais, pra cá é menos. Não é pra chegar até o fim, porque a gente tem uma outra linha aqui. Mais uma aqui. Ó, aqui vai ficar assim pouquinho. Só coloquei mesmo essas linhas. E pra cá eu vou esfumar todo esse pântano. Pronto, esse lado aqui, a sombra. Você viu que essa linha, ela bate bem nessa... Tá vendo essas ondinhas? Cada ponto desse aqui de ondinha, fundinho, você vai fazer um risquinho. Desse lado não aparece porque tá por baixo daquele. Agora, aqui do lado de cá, aqui ficou mais forte. E aqui só puxei o pincel fazendo risquinho. Aqui esfumei todo esse pântano. Agora eu vou pegar mais um pouquinho só do pântano e vou pôr aqui, ó. Por trás dessa linha. E é só um pouquinho. Agora de pântano, chega. Eu vou pegar, ó, lavei o pincel e eu vou pegar o amarelo limão. Amarelo limão vai iluminar essa parte aqui. Você vai colocar na borda e vai puxar um pouquinho para dentro. Aqui a gente tem o risquinho com pântano, ali não. Você vai fazendo manchinhas. Ó. E outra coisa, não deixe linha reta.
Aqui quase nem aparece. Eu vou colocar aqui 2 pontos. Aqui já aparece um pouquinho mais. Olha como é que eu faço. Eu só dou umas pinceladas. Não precisa ficar trabalhando muito com o pincel aqui. Agora eu vou pegar uma pincelada mais gordinha e vou fazer mesmo uma linha. Toda essa beiradinha, ela fica mais clara. Só não pode ficar com contorno para lá e para cá. Aqui tem que dar uma esfumadinha. A gente vai trabalhando assim, ó. Aqui quase nem vai pegar nada, só um tiquinho. Agora do lado de cá. Aqui você tem um espaço, aqui você tem outro. Então, nesse espaço aqui, a gente colocou pro lado de fora, pro lado direito, um pouquinho do pântano. Agora, nós vamos colocar um pouquinho do limão pro lado de dentro. Olha como eu tô colocando a tinta. Eu pego a tinta de um lado só, eu giro esse pincel aqui, ó. A tinta tá pra fora. E eu faço isso, ó. Até embaixo. Aí, aqui a gente fez uma sujeirinha de pântano também. E eu vou puxando essa tinta assim pra dentro. Ó. Viu como já tá ficando 3D? Isso daqui vai sumir um pouco. A gente ainda vai trabalhar outra vez. Agora, nessa beirada de fora, eu já vou trabalhar com o limão também. Vou fazer um contorno, ó, deixando meio grossinho de tinta. Aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma esfumada pra dentro. Aqui em cima também. Aí, agora que eu esfumei, eu clareei toda a borda. Eu vou pegar aqui, ó, em cada entradinha dessa, e vou fazer um risco assim pra dentro. Do mesmo jeito que a gente fez do lado de lá com o pântano. Ele vai ficar assim todo marcadinho. Ó, eu não tô trabalhando muito assim a tinta. Aqui embaixo pode ficar escuro, a gente nem vê nada, tá? Então só faça assim, ó, limpa teu pincel. Bom, sabendo que quando terminar eu vou voltar fazendo toda essa luz novamente, eu posso partir para outro deixando esse daqui do jeito que tá. Porque não adianta ficar trabalhando em cima do úmido. Então, essa é a base desse cacto. Agora, eu vou fazer esse aqui. Já reforcei aqui as linhas do centro, agora eu vou preencher com o verde musgo. Olha só, já preenchi e já marquei com o cabinho do pincel aqui onde estavam as linhas para eu enxergar bem direitinho. Verde pântano, sombra, com o pincelzinho número 2. Já vou subir com essa sombra aqui, ó, nessa linha aqui, deixando essas marcações, que isso é bem importante. Limpo essa tinta pra lá, pra esquerda. Nesta linha aqui, eu vou colocar o verde pântano bem em cima da linha e vou trabalhar assim, ó, que vai ficar um pouquinho mais escuro. Você viu que esse tá em outra posição, não tá igual aquele primeiro. Puxei pra lá, deixa ali uma beiradinha, tá? Agora, pro lado de cá, eu vou puxar o verde pântano onde eu tenho esse fundinho ali. Ó, vai ficar assim, ó. Mas eu não vou deixar essa parte aqui desse jeito. Eu vou dar uma esfumadinha bem de leve. Aqui também tem um, ó. Ó, então eu tenho 1, 2, 3, 4. Lavo meu pincel e venho com o amarelo em seguida. Primeiro, eu vou colocar amarelo aqui toda essa borda.
assim, ó, enche o pincel de tinta e coloca a tinta. Não passa, porque você já vai tirando a tinta. E eu quero que você deposite, porque isso vai deixar um pouquinho mais cheio de amarelo. E agora, onde tem esse fundinho aqui, não. Primeiro você dá uma puxadinha de leve, ó. Toda a beiradinha, né? Aí depois, onde tem essa entradinha, você deixa aquele puxão. Essa beiradinha aqui, você vai pôr a tinta bem de pezinho, você não vai esfumar. É uma beirada mesmo que a gente enxerga. Ó, que sumiu. Desse lado de dentro, você tira um pouquinho, só aquele contorno que o pincel deixa. Olha como que vai ficar. Bem de leve, né? E agora o lado de cá, você coloca a tinta nos gordinhos. Aqui na ponta e dá uma puxadinha, ó, no gordinho, e procura fazer essa pincelada aqui do lado de cima do escuro. Você puxou o pântano, agora você vem assim, ó, de cima para baixo, ó. Aqui tem o pântano, então eu ponho aqui no meio e puxo para baixo. Dou uma disfarçada e vou pôr um pouquinho mais porque ficou muito pouco. Ó. E pode ficar manchadinho, não tem problema não, só não pode ficar muito pingadinho. Esse amarelinho, ele tem que chegar aqui, ó, na linha do meio. Eu tenho que enxergar ele. Então, eu vou acrescentar um pouquinho aqui. Aqui, ó, eu posso também puxar um pouquinho desse branco. E ele vai puxar fazendo isso aqui, ó. Sempre. Eles se encontram, essas pontinhas. Mas não precisa chegar aqui em cima do pântano, só dá essa puxadinha ali. Vamos para o próximo, que será este aqui. Vou preencher com o musgo. Esse daqui, a gente vai colocar a sombra aqui, ó, na linha do meio, aqui embaixo, aqui ele tá por trás, então vai ficar mais escurinho, vou deixar mais escurinho. Aqui ele tá por cima, então eu vou deixar mais clarinho. Sombra. E agora, a gente vai colocar a sombra puxada pra lá, pra esquerda. Só não chegue com a sombra até na beirada, tá? Mas é assim, ó, a gente quase nem enxerga aqui as divisões, porque ele vai ficar assim bem escuro. Essa linha, ela não fica muito parada, então eu vou fazer assim com ela. Eu tô trabalhando com o pincel aqui, ó, redondinho. Vou deixar mais escurinho e redondinho. Viu? Acabou que não ficou uma linha desse lado. E do lado de lá ficou bem mais escuro. São duas bandas. Uma banda mais escura e a outra banda... Vou colocar agora o amarelo. E ela vai ficar bem mais clara. E o amarelo assim, ó. Eu vou colocando aqui na beiradinha. E vou puxando pra dentro. Sem muito compromisso de fazer linha. É só mesmo para deixar assim bem mais clarinho. E outra coisa, não chegue com esse amarelo em cima do verde do pântano que tá ali. Ele vai ficar assim. E esse lado de cá tá pegando luz aqui, ó, bastante luz. Então, é só uma linha. Eu tô colocando a tinta, eu não tô misturando e nem puxando. Meu pincel tá meio que arranhando. Ele não tá muito bom para fazer isso. Precisava de um bem molinho.
Ele tá meio durinho, ele tá bom pra fazer ranhura. Ó. Tá vendo a linha? Quando chega aqui, some. Mas isso daqui vai sumir um pouquinho ainda. Depois eu vou pegar um outro pincel e vou fazer. Daí vai ficar bem certinho o contorno. Pronto? Agora esse daqui. Também vou colocar o verde musgo nele inteiro. Ele vai ficar com essa área aqui com o verde pântano. Ó, todo ladinho aqui que tá por baixo. Eu já vou deixar mais escurinho. Aqui eu vou preencher também, porque é o final desse que teve um leve probleminha na altura da bacia, então eu vou... Não existe esse risco no teu risco, tá? Que só tem um. Cantinho aqui ficou todo preenchidinho. Agora, eu tenho aqui no meio duas linhas. Essa linha aqui é a linha pra trás. Ó, eu vou colocando o pântano e vou puxando. Vai ficar escurinho. Aqui já tem o escurinho. Depois eu tenho aqui mais uma linha. E essa linha aqui é aquela que eu coloco a tinta e puxo assim, ó, pros dois lados. Dou uma esfumada. No centro vai ficar mais escurinho. E dos dois lados eu só vou puxando o pincel. Agora quem vai definir isso, na verdade, é o amarelo. Primeiro eu vou pegar o amarelo e vou fazer a linha ali. Aqui eu devia ter feito aquele miudinho ali primeiro, mas enfim, já foi. Agora, nesse daqui, eu vou colocar também o amarelo aqui e o amarelo aqui. Ó, e agora, o que que eu vou fazer? Dar uma puxadinha aqui e uma puxadinha aqui. Ó, aqui vem mais e aqui vem mais. Aqui a gente tem aquela entradinha, aqui também, mas você não vai chegar até o centro. Já vou preencher o próximo. Essa daqui, olha o que eu fiz. Ela tem um risco no meio. Enchi de verde musgo, passei o risco no meio, não é um risco muito retinho. Vou deixar assim, ó, aqui tem um, aqui tem outro. Esfumei pra baixo. Vou pegar o pincel sujinho e vou passar aqui, ó. Ah, eu passei um pouquinho do amarelo ali. Sujei o pincel de novo, sujei e tirei o excesso. Assim. Você viu que ele não ficou o lado inteiro de uma cor. Porque essa parte aqui também vai um amarelinho aqui, ó. Do lado contrário. Ele tá pegando luz. E agora o amarelinho aqui. A gente mal vê aquelas puxadinhas assim. Esse aqui, eu vou fazer igualzinho a este. Eu vou preencher com o musgo. Eu vou fazer uma sombra aqui, puxando para a esquerda. Depois eu vou fazer uma sombra aqui, puxando para a direita. Olha, já fiz esse daqui, igual esse outro do lado. E esse pequeno aqui, eu vou fazer igual esse também. Ó, tem duas linhas no meio. Então, essa daqui a gente puxa pra lá, pra esquerda. Depois aqui a gente puxa pra direita. E aqui a gente puxa a luz da bordinha pra esquerda. Tá, aqui tá a folhinha, quer dizer, aqui tá o broto, né?
Agora, essa última aqui também vou preencher com o verde, musgo. Então, esse daqui também, ó, vou colocar a sombra aqui atrás da flor. E ele só vai aparecer aqui, ó, uma faixazinha amarela. Toda essa beirada aqui vai ficar assim com sombra. Eu tô colocando um pouquinho pra dentro, eu não tô fechando tudo. Aí depois aqui o risco do meio, escurão, vou puxar tudo pra lá. Aqui eu vou dar uma disfarçadinha e aqui também, um pouquinho mais leve, mas aqui também passa um pouquinho de sombra. E agora coloco o amarelinho bem na beiradinha, troquei de pincel, ó, acho que agora tá ficando mais fininho e tô conseguindo colocar a tinta, tá vendo? Aqui um pouquinho menos. Do lado de cá também tem um amarelinho. Aqui tô colocando a tinta. E essa tinta aqui, eu puxo onde tem esse fundinho aqui, ó. Fica assim, arranhadinho. Eu vejo até como se fosse uma linha aqui assim, ó. Peguei um pouquinho do amarelo, ó, assim, bem no meio. E eu vou aproveitar no meinho aqui, ó. Só que não pode deixar essa linha, tem que fazer sumir. Pouquinho de luz. Eu inventei de fazer esse cacto olhando em folhas de verdade. E cada uma é diferente da outra. É muito bonito, mas difícil, né? Não, não é difícil. Eu acho que do jeito que eu fiz aqui, você consegue fazer bem. Olha só, já comecei a fazer o acabamento aqui. Eu peguei um pincel número 6 durinho, coloquei amarelo limão aqui. Esse daqui tá totalmente seco. Então, eu venho fazendo uma luz seca. Ó, eu coloco um pouquinho do amarelo limão assim. Você viu que é uma sujeirinha. Não é para preencher novamente. Agora, ele tem assim, ó, uma puxadinha. Eu tô repetindo aquilo que eu já fiz anteriormente. Só que agora, como tá seco, essa luz, ela vai pegar melhor, ela vai fazer sobressair o trabalho. Tá vendo? Eu tô repetindo aquilo que eu já fiz. Você vai pôr no pratinho, você tira o excesso de tinta e você vem trabalhando com pouquíssima tinta. Vai realçar um pouquinho mais, vai ficar um pouquinho mais parecido com o original, embora isso não seja uma pintura realista. Eu tô fazendo aqui uma imitação da planta. Ó. Mesmo isso daqui ainda vai secar um pouco. Agora, eu vou pegar o pincel número 0, o sépia, e assim. Aqui em cima é uma sujeirinha mesmo aqui, ó, que eu já fiz também. Depois, em cada entradinha destas, você tem um espinho, que não é um espinho, mas é um pontinho mais escuro, assim, a gente coloca. Aí você lava o pincel, pega o marfim e em cima desse pontinho escuro você faz uma sujeirinha de marfim. Não é um ponto, tá? É uma sujeirinha, dá assim uma pincelada mesmo. Inclusive lá em cima, é uma coisa bem...
É uma pincelada bem certeira em cima e não fica mexendo muito, porque senão estraga. Ó. Agora, eu vou fazer isso que eu fiz aqui, já fiz aqui, vou fazer nesses outros 3. Olha só como ficou. Aqui é um anelzinho, tá? Coloquei o sépia e depois uma pinceladinha assim de marfim. Agora nós vamos para o cachepô. Esse cantinho aqui, eu vou trabalhar assim, eu vou pôr um pouquinho de branco ali, ó, na beiradinha de cima, e vou pegar o sépia e vou preencher aqui embaixo. O cantinho bem escurinho e vai ficar um pouquinho iluminado ali, ó, bem pouquinho. Eu vou fazer um contorno aqui com o sépia, assim, ó, bem certinho. Aquela parte do fundo. Aqui no meio também eu tenho uma situação que apareceu o fundo. Então, eu vou colocar o sépia. O espaço aqui entre o botão e a flor. E agora eu vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou continuar essa parte aqui. E aqui dentro eu vou deixar assim manchadinho. Ó, meu pincel tinha até um pouquinho do branco ainda. Vai ficar assim manchadinho para simular uma terra. Agora eu vou preencher todo o restante com o branco. Preenchido de branco. Você viu que eu aumentei um pouquinho aqui no meu, porque eu coloquei o risco torto no pano. Então, tentei equilibrar o vaso. Quando você for colocar o teu, coloque bem certinho, que você não vai ter esse problema. Ó, uma pinceladinha, pincel número 6, uma pinceladinha de azul hortênsia. E eu vou colocar aqui, ó, embaixo desse botão, aqui no cantinho, aqui também, ó, embaixo desse botão. E aqui vai ser assim, ó, embaixo da pétala, atrás, aqui no caso atrás da pétala. Essa parte aqui também, um pouquinho. E agora peguei mais um pouquinho de verde pântano. E eu vou fazer uma segunda sombra. Não é para cobrir totalmente a primeira. Cantinho. Cantinho. Aqui ficou até misturadinho. Atrás da pétala, atrás da pétala, atrás da pétala. Agora, só com o pincel sujinho, eu vou passar na borda, na beiradinha. E vou dar uma esfumada de leve pra dentro. Mais um pouquinho, só uma sujeirinha. Aqui também, na borda. E vai esfumando bem de leve pra dentro. Aqui acho que vou subir um pouquinho mais. Assim. O meu aqui ficou bem disparelho essa tampa. Eu vou descer um pouquinho aqui. Mas isso é só para acompanhar aqui o meu pote que tá meio torto, tá? O seu não, venha certinho com o cacto ali e já tem a borda do pratinho. Tá, com o pincel sujinho de verde pântano, eu vou fazer uma borda. Faço uma linha. E agora eu venho com o branquinho novamente, com um pouquinho de tinta.
trabalhando com o pincel assim, ó, bem de pé. Vamos fazer agora, eu vou fazer este botão. Eu vou preencher inteirinho com marfim. Na verdade, já vou preencher os dois. Olha, agora é hora de fazer o botão, né? Já preenchi de marfim. Eu tenho aqui, ó, uma pinceladinha de coral. Você pode fazer com vermelho profundo, é que eu vou usar o coral daqui a pouco. Eu vou fazer uma sombra, não, vou fazer uma sujeirinha de vermelho em cima desse marfim. Olha, é um nada de tinta. E é assim, é mesmo uma sujeirinha. Você viu que nem o risco ali não cobriu. Eu tenho uma, duas, três partes aqui aparentes e eu vou colocar nas três partes. Eu já vou fazendo esse daqui também. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui. Eu tenho, ó, uma parte, duas, três, também aparecendo. Ó, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e aqui. E por fim, esse lado aqui também a gente põe um pouquinho assim. Agora, eu vou usar o camurça. O camurça, ele vai me fazer as sombras. Vou começar aqui, ó, essa parte. Eu vou passar bem em cima da linha. E vou esfumar um pouco para dentro. Depois aqui, eu venho trabalhando com esse camurça. Aqui, ó, o contorno e essa linha. Eu deixei o risco assim, ó, bem certinho. Se você fizer seguindo bem certinho aqui o desenho, vai dar certo. Aqui, ó, o cantinho. E agora eu subo em cima da linha, até em cima. Mais um pouquinho. Agora, esse ladinho aqui. O contorno e a linha. Depois aqui. O contorno. Do lado de cá também, ó. Contorno e a linha. E depois o contorno. Vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Aqui, ó, eu faço em cima do risco e vou esfumar um pouquinho para trás. Desse lado aqui, eu vou colocar em cima do risco. E ali vai ficar até clarinho, ó, nem vou chegar no contorno. Agora, eu vou fazer com o sépia alguns detalhes também. Coloco o sépia aqui, fico só com um pouquinho de tinta no pincel. E daí, eu vou escurecer aqui, ó, um pouquinho. Aqui, nessa esquina aqui, ó, ele fica um pouquinho mais escuro. Sempre que tiver um risquinho assim, ó, em cima do risquinho, você põe um pouquinho do sépia. Mas não é para cobrir o camurça que tá ali. É só para acentuar. Aqui também fica escurinho. Aqui em cima eu vou pôr duas pinceladas. Vou dar uma esfumadinha de leve. Aqui também a luz aqui nessa planta tá pegando de lá pra cá. Embora eu tenha misturado um pouco aqui as coisas, mas esse lado de cima ali fica um pouco mais claro. Só que tô fazendo assim, ó, 1, 2, 3, 4. 4 lados.
De cá eu vou fazer a mesma coisa, começando daqui, ó. Um pouquinho escurinho aqui. Depois aqui o canto. O canto fica mais escuro porque ele afunda um pouquinho. Isso daqui é bem leve. Aqui em cima desse vermelhinho fica um pouquinho mais escuro. Parece uma cebola. Agora eu lavei o meu pincel. E eu vou dar uma esfumada, porque não é para ficar assim croquento. Se precisar, lave teu pincel e volte. Tô passando o pincel assim, ó, bem em cima das linhas, para tirar aquele contorno forte do lado. Olha aqui que eu já fiz e olha aqui que eu não fiz. Viu a diferença? Fica bem suave. Aí, agora eu vou fazer nesse. Você viu que esse processo aqui, ele não interfere em nada nas cores que estão embaixo. Ele não cresce a cor, ele não preenche espaço. É só mesmo para tirar aquela linha, aquela linha nítida. Ela não é assim, ela é um pouco mais delicada. Pronto. Vou colocar um pouquinho mais de sépia aqui, ó, no cantinho. Nesse cantinho. Aqui, ó, nesse cantinho. E nesse cantinho. Você viu que quando eu coloquei o sépia novo aqui, eu subi com a linha. Agora sim faz sentido. Porque daí a gente tem os 4 cantos. Aqui, ó. Aqui. Ali é o outro que a gente tá vendo a luz no final. Ó, aqui. E esse a gente só tá enxergando 3 lados. Pronto, o botão, vamos para a flor. A flor, nós vamos usar primeiro o coral. Olha onde eu vou colocar, aqui na ponta, e vou deixar assim, esfumado. Eu vou trazer um pouquinho aqui, ó, do lado. Agora, nessa aqui, eu vou colocar o coral aqui, não na ponta. Nesta, eu vou colocar aqui, ó. Você viu que cada uma tá ganhando a luz numa parte diferente, por causa da posição dela. Essa daqui tem um pouquinho aqui no meio. Puxando aqui, ó, os 2 lados. E essa última vai aqui, a grande parte da luz. Aqui no meio. Agora, esse miolo aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer algumas linhas, vou fazer nos intervalos. Você viu que eu fiz um risquinho ali, assim nos intervalos. Só para dar um diferencial, porque tem uma porção de luzes aqui. É muito complexo para fazer exatamente daquele jeito. Tá, agora eu vou trabalhar com vermelho profundo. E eu vou terminar de preencher, a princípio, aqui, ó, as pétalas, assim, ó. Eu vou parar aqui, porque o vermelho profundo vai cobrir o risco. Não, acho que eu nem preciso parar, eu posso chegar até o meio, porque a gente vai ter a referência, vai ter referência aqui. Você viu que quando eu coloco o vermelho profundo do lado do coral, eu vou trabalhando bem de leve. Eu vou subindo com o vermelho profundo para cima do coral, mas sem misturar tudo, sem engolir ele. Ó. Agora, esta que foi a segunda que a gente fez.
Aí você vai colocando a tinta e já vai trabalhando a misturinha. Aqui na pontinha vai puro e depois eu venho de leve com o pincel. Se você estiver trabalhando com muita tinta, você pode correr o risco de cobrir. Aí você volta com o coral e coloca de novo. Essa aqui, toda a ponta. Essa parte aqui já vou colocar. Se tiver com o pincel bem limpo, pode até passar em cima do coral, olha só. Não cobre. Vai lidando com o pincel, até você perceber, assim, apenas uma mancha. Aqui passei por cima da tigela, era branca. Ó, viu como vai ficando, assim, um manchadinho? Esse é o objetivo. Você pode fazer pétala por pétala, se quiser. Tem gente que tem medo de colocar bastante tinta e não dá conta e secar. Realmente, isso pode acontecer. Então, vai pétala por pétala, que o resultado vai ser o mesmo. E aqui a última. Pronto essa parte. Lavo meu pincel. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do vinho. Primeiro eu vou colocar aqui nesse miolinho, que ele é bem escurinho. E é redondinho, mas não tem uma linha, tá? Então, ó, eu terminei de colocar a bolinha e agora eu vou fazer uma sujeirinha com esse pincel mesmo pra fora. Isso vai quebrar aquela linha redonda. Agora, é mais ou menos, eu vou fazer até com pincel zero, para não correr o risco. Então, ó, peguei o vinho, mais aqui, onde tinha aquele risquinho, lembra? Sempre na divisão. Ó, aqui, ó. Eu tô colocando uma pincelada gordinha. Aí, você pode olhar no teu risco, que você vai ter a localização certinha disso aqui. Coloquei essa parte. Agora, eu tenho alguns risquinhos assim, eu vou colocar bem aqui, ó. Assim. Vou fazer 5. Lavo meu pincel. Agora, você vai trabalhar com esse vinho aqui, ó, pra trás. A sombra fica pra pétala. Se você colocou pouco, pode colocar mais. Aqui, por exemplo, ó, o meu aqui quase sumiu. Eu vou colocar um pouquinho mais. E essa sombra aqui, nos cantinhos, fica bem acentuado, mas ela vem aqui também, ó. Então, ela acaba fechando aqui a rodinha. Só com o pincel sujinho, tá? Não põe muita tinta, não. Isso não é um relevo na flor. Esse círculo não fica liso, tá? Essa sombra aqui, ó, você trabalha com o pincel assim, vai e vem. Eu fiz primeiro aquela sombra assim, puxando para você não perder. Depois que você fez o círculo, aí você pode dar uma desmanchadinha. Contanto que nos cantinhos fique mais forte. É um círculo, mas não é nítido. E aqui também, você passa o pincel em cima, ó. Pra fazer sumir um pouquinho. Agora vem uma parte bem delicada. Eu vou pegar aqui uma pincelada do vinho, eu vou pôr uma gotinha de água, que eu quero deixar esse vinho bem molinho, para trabalhar com o pincel zero. Ó, passa o pincel zero aqui, carrega ele, e você vai fazer assim, ó. São milhões.
Eu vou fazer uma aqui. Não precisa ficar inteiro, da ponta na ponta, não pode ficar grosso, tem que ficar fininho. E você faça mais aqui nessa área mais clara, porque aqui onde tem o vinho e o vermelho profundo, nem vai aparecer. Ó, tem que ficar assim, todo cheio de curvinhas. E outro detalhe, ela tem pelinhos pra fora assim, ó, finíssimos. É toda peludinha. Então, vai fazendo pelinhos. Cuidado para não ficar aquele pelinho grosso, pesado. Ó, uma pinceladinha deu para fazer uma pétala aqui, ó, o lado quase inteiro. Tô pegando tinta assim, de pouquinho. Olha como vai ficar. Essa parte aqui do meio também tem esse zigue-zague. E é um pouco mais discreto ainda. Coisa difícil, né? Não, não é difícil, não. Você pode treinar. Você vai ver como você não vai se arrepender, porque o resultado é muito legal. E nem tanto trabalho. Ó, esse lado aqui eu já fiz. Eu vou terminar aquele lado ali e já mostro pra você. Já terminei. Eu achei que ficou, a bola não tá muito marcada, embora não seja uma bola, mas eu vou clarear um pouquinho mais. Peguei um pincelzinho número 2, bem aparadinho, e vou fazer bem aqui, ó, no cantinho é lugar do escurinho. Então aqui, ó, no meinho, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, eu bato o pincel ali e venho fazendo como se fosse linhas, pequenas linhas. Aqui, ó, ponto, ponto, meio. Assim vai realçar um pouquinho mais. Aqui, ó, ponto, ponto, meio. E aqui, ponto, ponto, meio. Assim é mais fácil identificar a flor. E para finalizar, ela tem um pontinho ali no meinho, que eu vou colocar com marfim. Assim. Só um pontinho, né? E como realça. Olha, essa é a flor que eu copiei. Acho que tá bem parecida. Tá, agora a pazinha, eu vou preencher o cabo dela com o vermelho profundo. Aí, agora eu vou usar uma pincelada de coral para fazer uma luz aqui, ó. Um pouquinho para cima do centro, não é no meio. Aí, uma pincelada de vai e vem e pronto o cabinho. Agora nós vamos fazer essa parte aqui da pá. Primeiro essa parte aqui de trás, eu vou preencher de preto. Agora nós vamos fazer essa parte aqui. Ó, eu vou dar assim uma pincelada de preto aqui. Agora eu vou pegar uma pincelada de branco e eu vou colocar em cima. Vai fazer um cinza. Aqui, ó, eu vou limpando o pincel bem de leve, para esse preto se juntar ao cinza. Aqui, ó, a gente tem uma linha reta. Mas esse cantinho aqui, eu posso até terminar com o preto mesmo. Eu tenho uma pazinha dessa, mas a minha é laranja. Quem lida com jardim deve ter uma pazinha, porque é muito boa. Agora, esse pedacinho aqui, eu vou colocar uma pinceladinha de branco aqui, ó, no meio. Vou colocar antes. E uma pinceladinha de branco aqui, ó. Até aqui nessa pontinha.
Aqui, esse branco, eu vou levar um pouquinho mais pra lá, pra deixar essa luz aqui, ó. Porque agora eu vou começar aqui com o preto. E ele tem que dar diferença com a parte de baixo. Com a parte de cima vai dar, porque eu coloquei o branco, ó lá, já ficou meio cinza. E agora eu só completo aqui. Preto, preto e preto. Aqui eu já tenho uma luz, vai ficar cinza. E aqui essa luz vai separar a parte de trás. Vou colocar mais um pouquinho, bem aqui, ó. Começo aqui e venho retinho. Aqui no meio, para continuar a luz ali, ó, do vermelho. E um pouquinho de preto aqui, só para fazer o acabamento do metal ali. Aí. Aqui embaixo tem um contorninho de preto. Aqui tem um biquinho. Agora a gente espera secar para fazer um fundo. O trabalho está totalmente seco. Eu vou borrifar um pouco de água para umedecer esse tecido. Molhei por tudo aqui, ó. Vou passar a minha mão, isso vai ajudar a espalhar. E outro detalhe, você olhe sua mão. Se tiver brilhante, é porque tem água demais. Então, você dá uma enxugadinha. Se não, que é o meu caso, ó, minha mão não brilha. Então, tá ótimo para fazer esse fundo. Vou usar aqui, ó, pincel 14, vou tirar o excesso da tinta no pratinho e vou colocar azul hortênsia em todos os cantinhos. Eu não vou fazer um contorno lá em cima, fazendo uma bola em volta do trabalho. Não, eu coloco no cantinho e venho limpando o pincel, fazendo sumir. Somente aqui, ó, nessas áreas internas, essas áreas de entranhas, é que eu coloco um pouquinho mais de tinta. Aí vai limpando o pincel, olha como fica azulzinho aqui e vai sumindo e você não vê onde o azulzinho parou. Sempre pegando e tirando o excesso, tá? Agora você põe no cantinho e vai limpando o teu pincel pra fora. Eu venho até aqui, a linha da marcação do fundo da parede. Aqui pra trás é uma parede. Aqui pra baixo é uma mesa. Então, eu tenho essa marcação aqui. Você viu que aqui, ó, nesse cantinho eu pus um pouquinho mais. E venho sumindo, deixando assim, ó, de forma triangular, dos dois lados. Sumindo. Tá, agora a parte de baixo eu vou mudar de cor. Aqui embaixo eu vou colocar marfim. Eu nem lavei o meu pincel. Vai ficar meio esverdeado, mas tudo bem. Aí, eu tenho que deixar a tinta bem grudadinha nos elementos aqui. E venho sumindo com ela pra fora. Ó, aqui embaixo, eu já vou trabalhando assim. Porque não preciso preencher todo o espaço. Eu coloco a tinta ali pertinho dos elementos e venho trabalhando na horizontal para fazer já alguma simulação de linha, porque a mesa ela tem ranhuras e a gente consegue isso deixando a marcação da tinta. Aqui é um pouquinho mais complicadinho. Você vai colocar a tinta aqui dentro, vai colocar a tinta aqui fora, só que não vai deixar ranhuras assim. Você põe a tinta e limpa o pincel.
Aí depois você trabalha assim, ó. Cuidado para não entortar a mesa porque o cabo tá aqui na diagonal. Ali em cima eu coloquei um pouquinho mais para deixar bem visível a divisão entre parte de cima e parte de baixo. Se você quiser, pode interferir com o molde vazado aqui. Em todos os trabalhos você pode interferir com o stencil. Ó, mesma distância dos dois lados, ranhuras. E agora eu vou pegar um pouquinho do camurça e vou fazer uma sombra aqui, ó, embaixo da pazinha e aqui embaixo da vasilha. Essa é uma segunda sombra. A primeira foi com o marfim. Aqui eu deixei um espaço. Eu coloquei bem no cantinho mais escurinho, puxei e daí aqui, ó, também a ponta da pazinha, ó. E aqui vai sumindo. Eu poderia até colocar um pouquinho aqui, seria a sombra projetada do cabo. Assim. Aqui você não encosta. É só mesmo assim, ó, uma linha. Depois aqui, fechou o triângulo. E aqui você pode puxar mais, porque o elemento é bem maior. Certamente vai fazer sombra aqui todo esse espaço. E vai sumindo assim. Eu vou pegar agora um pincel menor, vou pegar um pincel número 6 e um pouquinho do verde pântano. E com esse verde pântano eu vou acentuar a sombra da pazinha, sem cobrir totalmente aquele camurça que a gente colocou aqui. Ó, ali nem vou colocar. E eu vou colocar aqui também no cantinho. Ó, vai esfumando pra fora. De leve. Não vou subir até lá em cima. Mas também não vou parar aqui, tá? Porque essa flor, ela tá bem pra frente. Então, eu não devo fazer contorno com escuro. Aqui, ó, o meu escuro sumiu ali. E pronto. Esse escuro aqui, ele vai dar um pouco mais de sustentação pra vasilha, né? Vai dar uma base. Agora, o branquinho ali apareceu bem. Antes de concluir, eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do branco e vou fazer um pouquinho de luz seca aqui nessa área. E um pouquinho aqui, ó. Tô colocando o pincel com a tinta bem no meio. E daí eu vou espalhando. Você viu que foi pouquíssima tinta. Eu tô com o pincelzinho número 2. Bom, agora o trabalho tá concluído. Espero que vocês tenham gostado desse cacto maravilhoso. Olha só, esse trabalho eu montei a partir dessas fotografias que a Andréia me mandou. Olha só, a minha flor ficou bem parecida com a flor dela, né? Então tá aí a bacia de cacto. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna virtual Joelma, que mora em Jordânia, Minas Gerais. Ela conheceu o canal Sonalu Pinturas quando pesquisava sobre pintura no YouTube. Aí me viu ensinando a pintar frutas, se encantou e nunca mais deixou de assistir. Joelma, sua produção é invejável. Sua pintura está linda. Parabéns!
E hoje é o seu dia de ganhar o meu beijinho especial.